a salvação em 3 fases. Deus nos salva da culpa do pecado passado. Deus nos salva do poder do pecado presente. E Deus nos salva da presença do pecado futuro. Poderia dizer que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos. Fomos salvos do pecado, é a nossa condição jurídica. Quando cremos, o martelo foi batido e nossa culpa, fomos isentos da culpa. Isso foi lá no passado. Estamos sendo salvos porque o pecado habita em nós ainda. E ele ainda exerce poderosa influência. Mas Deus nos confere o poder do Espírito Santo para exercer domínio sobre ele. E seremos salvos, enquanto aqui na terra, o pecado ainda habita em nós. Mas, na glorificação, o pecado será erradicado, extinto, tirado de nós. Então seremos plenamente salvos. É mais ou menos isso. Eu quero tratar aqui a título de introdução também. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com seus pecados. Então vai ser uma mensagem para você saber como Deus lida com o pecado em nós e como nós também temos que tratar, enxergar, compreender o pecado em nossa vida. E muitas pessoas têm dificuldade, após a conversão, de lidar com o pecado. Porque muitas pessoas pensam que conversão é extinção do pecado. Que pensam que na hora que Jesus voltar, no instante que Jesus voltar, se não estiver lendo Bíblia naquela hora, fica. Não é só não pecar. Tem que estar naquele exato momento, talvez até de joelhos. Se Jesus voltar e estiver lendo um jornal, pensa que não vai. Porque não sabe lidar com o pecado. E existem pessoas assim, que pensam que conversão é extinção do pecado. O que acontece? Determinada pessoa, antes da conversão, ela está envolvida em uma série de pecados, e que é comum e oriundo do velho homem, do ímpio, práticas, imoralidades sexuais, cobiça, luxúria, lascívia, avareza, apego ao dinheiro, descontrole das suas emoções, ira, crises emocionais, e vai. E ela convive com esses pecados. Passa um tempo e ela se converte. Ela vem a Jesus. E obviamente todas elas, pela euforia daqueles primeiros meses e dias, até anos do primeiro amor, a grande parte desses pecados são contidos, derrotados, vencidos e praticamente extintos. O que ocorre é que passa um determinado tempo, após esse período que alguns estudiosos chamam de lua de mel, primeiro amor, esses pecados começam a voltar. Então começamos a lidar com os mesmos pecados que nós lidávamos antes da conversão. Nós sentimos as mesmas tentações, as mesmas inclinações, e às vezes caímos naquele mesmo pecado de 10 anos atrás, antes de eu vir a Cristo. Isso causa o quê em nós? Dúvidas. Será que realmente eu fui salvo? Será que realmente eu sou salvo? Será que um salvo pode praticar o que eu estou praticando? E as pessoas começam a afundar em pecados de imoralidade, pecados de ira,
pecados de arrogância e soberba, de idolatria, de omissões e uma série de outros pecados. E pessoas que não têm o entendimento adequado e correto com relação ao pecado, vão cair em profunda tristeza e em profunda depressão. Porque talvez você foi levado a pensar que na conversão você seria liberto completamente dos desejos pecaminosos que você tinha antes de conhecer a Jesus. E não é bem assim. Talvez por cair em alguns pecados, você entende que você não é um homem santo, nem uma mulher santa. Ah, por que eu não sou santo? Porque eu peco, porque eu caio em pecados, eu pratico alguns pecados. E quem pratica pecados desse jeito não é santo, então não sou santo. Espera aí, eu acho que tem um equívoco aí na sua teologia. Você está confundindo santificação com glorificação. Santificação não é impecabilidade. Santificação não é isso. Santificação não é, escute isso aqui, santificação não é ausência do pecado, é domínio do pecado. Glorificação que dar-se-á apenas com a morte, ressurreição ou no arrebatamento, esta é a ausência total do pecado. Santificação não. Santificar-se não significa ficar sem pecar. Tem gente que acha que ser santo é não mais pecar. Não. Ser santo é dominar o pecado. Santidade não é impecabilidade. Não confunda isso. Pastor, eu não sou santo. Por quê? Porque eu peco. Não, errado. Pastor, eu sou santo. Por quê? Porque eu peco, mas exerço domínio sobre o meu pecado. E pessoas que não sabem lidar com isso, vivem em um pesadelo e carregam fardos tão pesados, não se sentem amados por Deus, não se sentem puros momento nenhum, vivem carregando uma culpa. Afinal de contas, quem consegue manter um padrão desse jeito? Um padrão elevado de impecabilidade? Ninguém. Então colocam sobre elas um fardo que nem Deus colocou.